Aqui com o nosso Notícias da 106 pela sua Jeremiah Web FM, agradecendo a você pelo carinho da audiência, a você pelo carinho da sintonia. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Gilmar Bonfim, ele é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jeremoabo e vai conversar conosco a partir de agora. Boa tarde, Gilmar, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Adalberto Moreno, boa tarde a Luiz Carlos, boa tarde aos ouvintes, né, dessa grandiosa, né, rádio, a Jeremoabo FM, que tem proporcionado esse espaço para que as pessoas possam aqui se manifestar das formas diversas, né, mas abrir espaço para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos à população e fazer clamor àqueles que estão aí representando o poder público executivo, o judiciário, o legislativo, a quem tiver aí na função para que possa poder valorizar o máximo possível a nossa luta. Bom, vamos começar, falando em luta, vamos começar aí fazendo um breve histórico do Simprogé, né, como entidade de luta. Adalberto, como todos sabem, o Simprogé, ele é o sindicato que representa os servidores públicos do município de Jeremoabo, e a gente traz assim, essa essência de trazer como luta, porque a gente sabe que surgiu justamente quando o servidor mais precisou, né, diante de tantas perseguições, de tanta malvadez ali com o servidor, né? Então o servidor, eles começaram a se juntar, receberam orientações de todos os lados, se uniram para montar uma associação, na época com termo de associação, para que pudesse ali defender os seus direitos. Então nós já surgimos já para lutar. Isso, nessa peleja, né? Já para lutar, para garantir, né? Porque a legislação, ela existe, né? E a gente luta para garantir o que está na lei, e quando não está, a gente também tem que fazer esse laço de negociar aquilo que é possível para que se crie as condições para valorizar o servidor. Agora voltando aqui para o seu caso em si, né? Mesmo obtendo aí, você obteve uma vitória lícita num processo eleitoral bem disputado, dentro do que determina o estatuto, dentro do que determina a lei, e foi que aconteceu porque a licença para o seu mandato, o mandato classista, né, só se deu por meio de ação judicial. E aí uma sequência maravilhosa, Alberto, porque quando a gente já trouxe esse histórico de luta, né, então assim, a gente até para assumir, para estar aqui hoje como representante do Simprogé, nós tivemos que passar por uma luta, na verdade uma batalha judicial, né, até porque assim que nós vencemos a eleição, nós tivemos trâmites, né, ali para ajeitar a documentação, regularizamos, entregamos tudo, pedimos a licença, que é algo que está previsto em lei aqui no município, mas aí a gestão municipal, principalmente por meio da Secretaria de Educação, que quis fazer a alegação que a nossa licença, ela era uma licença ilegal, que ela não poderia existir. E aí a gente já começa a perguntar como é que ela não existe se a mesma gestão reconheceu a licença em 2018 e agora ela ia dizer que em 2022 não era legal. Então a gente fica até sem entender o porquê, mas nas entrelinhas às vezes a gente não se fala, mas a gente sabe. Na verdade o desejo era de calar, né? Tentaram vencer a eleição, não conseguiram porque o servidor estava com essa necessidade de mudança, queria uma luta mais enganjada para que tudo que acontece com ele parasse de acontecer, né? Então a gente, talvez quem fez a licença não compreendeu, porque a gente também se preparou, se dissesse, a gente tinha certeza que nossa licença era garantida por lei, mas se não fosse, nós então entraríamos com ação pública, né? Ia pedir para que quem está dizendo que não reconheceu que era legal, já que pagou ilegal, que devolvesse o dinheiro aos cofres públicos. Porque se você está assumindo que é ilegal, você está assumindo que você passou 4 anos pagando por algo ilegal. Então nós íamos devolver com a ação civil pública. Mas a gente tinha a certeza que a gente venceria esse pleito, por isso nós entramos, judicializamos, nós vencemos, porque Dr. Paulo aqui ele foi muito tranquilo, né, quando nós fomos lá pedir que ele fizesse a avaliação, né, desse decisão sobre esse processo, sobre esse mandado classista. Então ele já despachou, né, rapidamente, graças a Deus, né, ele despachou assim que voltou das férias, e a sua decisão ela foi depois confirmada, que o município não se conformou, então foi até o Tribunal de Justiça do Estado para tentar derrubar a decisão do Dr. Paulo, não conseguiu, porque o entendimento é o mesmo, e aí não existia, na verdade, lógica na alegação, uma vez que a gente representa,
né, a categoria dos servidores públicos e... Isso não é só aqui em Jeremoabo. Isso é em qualquer lugar. Né? Não, até porque a gente tinha tanta certeza que quando a gente foi fazer e nós embaçamos a nosso pedido, nós inclusive eu inclusive tive contato com outros sindicatos que passaram por situações parecidas, né? Então entrei em contato com o sindicato de Cansanção, de Casa Nova, eu vi, busquei, pesquisei, dialoguei, e assim a gente já tinha essa certeza, porque existia uma sensação de outra coisa, mas essa não. Mas mesmo assim eu acho que a tentativa era tão grande de calar que foram recorrer no Tribunal de Justiça do Estado. Não sei por qual motivo, porque algo que é uma licença que sempre aconteceu com professores desde quando surgiu. Então todo mundo inclusive sempre compreende... dentro da própria atual gestão. Dentro da própria gestão. Sempre aconteceu essa licença. Então não tinha porquê. Aí eu até já citei que digo a vergonha de querer calar ou de tentar barrar que um mandato que vai buscar pelo direito dos servidores seja colocado. Então a vergonha pode passar aí no crédito ou no débito, como escolher. Porque fica para quem não se deve. Não se tenta importunar a justiça com aquilo que você sabe que não é necessário. Muito bem. Quais as principais reclamações? Né? A gente ouve aqui o servidor, muitas mensagens não vão ao ar porque o servidor manda mensagem para a gente com medo de perseguição, né? Pede para a gente não colocar o nome, a gente não veicula mensagem sem a identificação da pessoa, uma questão de praxe aqui do programa, mas a gente sabe que no sindicato é uma outra condição, né? Que o sindicato toma frente em determinadas situações. Né? Mas se reclamam muito aqui, por exemplo, de férias não gozadas ou quando gozadas não pagas, como é que está essa situação? É isso aí, Adalberto. Ao servidor era isso, eu lembro quando estive aqui, eu costumei dizer aqui que quando a maré está revolta, né, é preciso um comandante que tenha pulso firme, né, que saiba lidar, que tenha coragem de lidar com a situação para tirar o servidor dessa situação. Então, assim, eu farei uso sempre que necessário e que o rádio me abre aqui a oportunidade para justamente falar pelo servidor, porque o servidor que fala, ele é perseguido, ele é transferido, ele tem um desconto indevido, ele sofre de tudo que você pensar. Se ele não pode publicar sequer um card, um banner do próprio sindicato, porque ele será retaliado, você imagine se ele começar a expor via rádio aquilo que é direito dele. Quanto a essa questão das férias, eu tenho uma queixa assim grande, porque eu acho que qualquer pessoa que se coloca no lado do ser humano, ela tem, porque você imagine que esses trabalhadores, geralmente são os trabalhadores da saúde, eles foram trabalhadores que trabalharam fervorosamente durante a pandemia. Foram eles que, para manter a vida de muitos dos nossos, né, tiveram que expor a deles. Né? Então foram para a linha de frente. Então ficaram 3, 4 anos aí sem tirar férias, né? E muitas vezes quando tira essas férias, ainda acaba não recebendo o seu texto de férias. A lei está lá, diz que deve receber 2 dias antes do gozo das férias, esse valor, não recebe, passa até 1 ano para receber, é muita humilhação. Então se o gestor não fizer um planejamento, né, que ele perceba aquelas que estão em atraso, que está de única vez, é certo que esse problema vai ficar persistindo. Então tem que dar àqueles que trabalham principalmente no hospital 2 vezes por ano para poder quitar as que estão em atraso e ao mesmo tempo conceder as férias e conceder o pagamento do texto. Porque até quando vai ficar protelando isso? Vai protelar até terminar a gestão e deixar para um outro gestor o problema das férias do texto, porque não gozou, não paga. Se gozando não estão pagando, imagine sem pagar. Que é outro problema, que é o problema maior ainda. Então, é muito sofrimento desse pessoal e a gente tem esse clamor de que respeitem, né? Até porque trabalha numa área sensível, tá lá. Quantas reclamações você vê aqui do hospital? Quem dá o peito tá lá de frente, se tem equipamento ou não, que aí a questão cabe a quem denuncia, a quem fiscaliza, se tem ou não a medicação, mas quem tá lá fazendo o oferecimento da atenção, do cuidado, né, do tratamento, não é um servidor, então se ele não tiver valorizado, como é que ele vai fazer isso? Verdade. Né? Então, e o que é que o sindicato pensa, se isso não for regularizado, qual atitude o sindicato tem? Em todas essas situações aqui, onde for possível, a gente vai tá entrando com mandado de segurança para garantir, porque direito, muitas vezes o servidor até fica preocupado. Eu passei de 2, não tenho direito, mas eu já observei, já fiz pesquisas e já vi diversas reportagens de cunho jurídico que diz claramente que ao servidor ele não perde, independente do tempo ou não, porque o município deve fazer isso de ofício, não precisa nem o servidor requerer. Você tem que ter um calendário de férias, porque é sabedor que o servidor trabalhou um ano, ele tem o direito àquelas férias. E isso aí é numa empresa, é numa entidade sem fim lucrativo, em qualquer coisa o servidor vai ter direito às férias. Aí então, onde não tiver, a gente vai tentar, por meio de mandado de segurança,
mandado de segurança garantir esse direito dele, assim como também as cobranças faremos todas judiciais. A gente senta, a gente pede para que faça. E isso, quando a gente vem de clamor aqui, é porque a gente já pediu por tudo isso. Mas as pessoas fingem que não querem resolver, fingem não. Na verdade, não querem resolver, não tem atitude, e a gente diz aquele negócio, quem não chora, não mama, né? Então a gente não pode ficar calado, né? A gente tem que espernear, a gente tem que levar até onde o conhecimento nos for para ver se toca o coração das pessoas e resolve o problema desses servidores. Bom, aí é a questão das diárias, né? Os motoristas. Isso, os motoristas, coitados, são outros que lutam, né? Que, na verdade, desde a gestão criou-se um hábito, porque assim, sempre que se viajava, o motorista ele recebia 10% do valor da diária. Eu já falei até aqui, que eu conheço até casos em municípios vizinhos, né, em outras regiões, que pelo contrário, quando você viaja com o secretário, com o prefeito, com o vice-prefeito, o valor é até maior do que em outras situações, para que possa equiparar, para que o vice-prefeito durma num hotel 5 estrelas e o motorista tenha que dormir numa pousada de beira de estrada, né? Então já há essa diferença. Então, em vez de buscar fazer uma coisa para melhorar, para equiparar, não. Agora faz o contrário. Agora o servidor que cobra as diárias só vai por 10%, ele passa a não viajar mais. É cortado, não viaja. Se reclamar, pode ter certeza que fica sem viajar. Quando não, recebe uma gratificação de 600, 700 reais. Assim, o uso deles próprios, para poder viajar 10 vezes no mês. Então, poxa, uma coisa que era 1.500, daria a 150 reais, 10%, quando o valor do piso, né, que era 10% do seu piso, né, era 150, 10 diários daria 1.500, ou seja, então, que é isso, é servidor, ele está conduzindo a vida das pessoas. E eu digo sempre que o servidor infeliz, ele nunca desempenhará a sua função como servidor que está se sentindo valorizado e respeitado, para ir conduzir as pessoas em paz e em tranquilidade. Estávamos falando aqui, eu até fiz uma pergunta aqui, acho que a secretária de Educação, se não estou enganado, essa questão da progressão por titulação e aperfeiçoamento. Como é que funciona isso? Isso, Adalberto. Na verdade, ele é o seguinte, a progressão por titulação e aperfeiçoamento, ela serve para todas as categorias profissionais, né? Porque assim, lá no plano, lá na lei que foi criada em 2016, né? E aqui eu reforço assim que aquilo não foi criado por brincadeira. Aquilo ali foram vários anos de luta, são conquistas gloriosas, né? Que assim, ali foi luta de servidores, luta sindical e assim, o poder legislativo, os vereadores que à época assumiam o mandato lá, estavam assumindo o mandato, todos eles aprovaram aquele plano. O gestor municipal que encaminhou tinha a intenção de valorizar. Então, quando é feita a lei, se ela não for feita para valorizar, para ser cumprida, ela não serve. Para que ela está lá no papel? Se não é para ser cumprida, e aqui se coloca. Progressão por titulação e aperfeiçoamento se dá justamente àquele servidor que saiu do comodismo, ele foi lá se aperfeiçoar, pagou do bolso dele, porque ele pagou com recurso próprio. Muitas das vezes é pago com recurso próprio, principalmente esses que não são da educação. A educação, o município ainda por meio de programas, criou ainda programas tanto de aperfeiçoamento, como se cria para a formação docente, mas as outras categorias geralmente não têm esses programas de formação, né, as outras secretarias. Então o servidor, ele investe no próprio bolso, mas isso não quer dizer que professores também não investiram do próprio bolso, e auxiliares também. Muitas vezes as pessoas eles acabam custeando o aperfeiçoamento para ter uma melhor qualidade, porque a ideia de beneficiar o estímulo, que o nome já diz, estímulo, aperfeiçoamento profissional. Então, está estimulando para que você se aperfeiçoe com um curso de formação, para que você possa atender ou levar a melhor qualidade no seu serviço. Então, você investiu. A progressão por titulação é aquele que conseguiu ir além. Ele fez uma licença, uma graduação na área dele, né? Ele trabalha na área da saúde, fez enfermagem, fez medicina, fez nutrição, fez qualquer coisa. Então, ele se aperfeiçoou na área dele. Então, o servidor pagou do bolso dele para ter melhor qualidade no seu trabalho. Ofertar um serviço de qualidade. E aí, o que é que acontece? Muitos deles, não são todos que estão sem receber. Não estou aqui para dizer que são todos. Muitos já adquiriram. Mas o problema é que a lei não diz que deve ser de cara. Não, para você eu concedo, para você eu não concedo. A minha pedido é que aqueles que ainda não receberam, que paguem. Porque é feio, tem gente que tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, completando 5 anos.
que investiu, está pedindo e não recebe. Aí, ou seja, eu transfiro para depois, porque qual é a minha certeza? Qual a punição que tem para mim? Até o momento, nada. Então, eu vou lá, não dou ao servidor, deixo aquele coitado que investiu, às vezes tirou da boca do seu filho, tirou do cuidado da sua saúde para fazer investimento. Não, então eu não lhe dou, porque agora você vai receber nele quando o Deus dará, como diz, né? Quando a justiça lhe conceder. Aí então a gente está justamente para fazer isso. Vou juntar todos aqueles que tem lá, que foram pedidos e não foram dados, e vou dar, porque isso é um direito. E aí a gente vai ter que importunar e até cobrar bastante da justiça para que a gente faça esse mandato de segurança e que a gente possa atender. Porque fica vergonhoso, para mim mesmo, eu fico assim, pé da vida, porque eu não consigo acreditar que o servidor que está ali buscando, né, duas coisas: melhorar a sua qualidade enquanto profissional e ter um reconhecimento financeiro, e ele, mesmo que oferta a sua melhora na qualidade do seu trabalho, ele não tem a sua compensação financeira. Já tem a noção de quantos, né, já conseguiu fazer o levantamento de quantos estão nessa situação? Olha, Adalberto, se a gente for colocar só os auxiliares de serviços gerais do município, só os auxiliares dos trabalhadores não docentes, a gente vai ter mais de 300. Só esses povos de Cristo que estão aí pensando na progressão por titulação. Por titulação não, na verdade, por classe, né? Que já deveria ter trocado, que é até um tema que está lá na frente, e ele não tem. Mas na área da saúde a gente tem menos, né? A gente tem uma quantidade menor ali, mas na área da educação a gente tem uma quantidade enorme, aí, em torno de 30 ou 40 pessoas aí, que pediu e nunca recebeu. E assim, às vezes essa diferença lá na conta de um auxiliar de um professor, ali de 300, 400, 500 reais, é muito. Se não é para o município, para o servidor, isso aí é um prejuízo sem fim. E a questão do auxílio natalidade? Como é o auxílio natalidade é aquilo também, a lei é muito clara, né? Todo servidor, todo e qualquer servidor, quando tem filho, né? Então ele passará a ter direito ao menor valor de um servidor. Como por lei o menor salário de um servidor público é um salário mínimo, então todo servidor ou servidora que tiver filho terá direito a um salário mínimo como auxílio natalidade. Mas infelizmente é como eu digo, as coisas são de cara, sai para um, para outro não. Não sei a quem vota ou quem não vota, que não é para ser assim. A coisa é requerer, o direito é seu. Então a partir daquele momento o município tem que conceder. Quando não conceder, pelo menos então sentar, planejar, conversar, vou dar aqui, vou dar ali. Não, mas na lei do silêncio o servidor entrega lá o requerimento. Se esperar, completa 4, 5 anos e não tem uma resposta. Porque nem a resposta se tem dessas negativas. Então, porque sabe que é direito do servidor e acaba não pagando. Mas a gente já tem uma quantidade aí de mais de 50 servidores, né, requerendo esse auxílio natalidade. E pior, tem muita gente que não o conhecia, que a gente ainda vai fazer essa campanha de busca, até para que a gente também faça, como é um valor único, fazer uma ação de cobrança coletiva para que os servidores tenham o direito de receber aquilo que está lá já na lei, que só falta a boa vontade para executar. Um dos problemas muito comuns também dos funcionários, né, é a questão dos atestados médicos, né, que inclusive agora se criou uma junta aqui no município, que não tinha. Né, isso, como é que funciona isso? Desde 2021 que existe uma junta médica, né? E assim, eu mesmo, por exemplo, até então como servidor, eu desconhecia qual era os procedimentos da junta médica, como deveria ser assistido pela junta médica do município, ou o que deveria fazer, né, para que eu tivesse o meu atestado ali garantido. Mas assim, depois de estar lá, eu já dei uma lidazinha, eu vou inclusive orientar nos grupos que a gente criou de comunicação com os servidores sobre a questão da junta médica, né? Mas assim, por quê? Porque o que está acontecendo é muito servidor, e eu até coloco muito mais também concentrado na Secretaria de Educação, porque assim, a gente já tem o maior número na Secretaria de Educação, mas o grande problema ainda é na Secretaria de Educação, esse é ainda maior, porque o servidor apresenta um atestado, né? Muitas vezes o atestado é dado por um médico que participa da comissão, que participa da junta médica, está lá na junta médica, porque ano a ano eles publicam a junta médica, né? Então, o servidor sequer é encaminhado, porque a junta médica é de lá. Quando você é servidor, por meio de protocolo simples, você vai entregar o seu requerimento ao seu chefe imediato, aí eu aconselho o servidor, entrega no seu chefe de setor ali, de imediato, mas também protocole na sua secretaria, né, responsável, seja ela qual for, protocole. E qual é o dever da secretaria? Em até 2 dias, já que você quer questionar, encaminha o servidor para a junta médica, mas pergunte quem nesse município é atendido por junta médica. Não tem, porque geralmente nem se encaminha
e a junta médica quase ninguém quer atuar. Quase ninguém quer atuar na junta médica. Ou seja, até porque para você descaracterizar ou para você não validar um atestado médico, você vai ter que dizer que o profissional, seja ele particular ou público, atendendo da esfera particular ou pública, olhou e disse que aquela doença do servidor é mentirosa. Mas se você não comprovar, de repente você tem que provar na justiça o que você está falando. Porque qual é o profissional que vai emitir um atestado e outra pessoa vai dizer, não, esse aqui que você está apontando porque não quem é. responde é ele. Porque né? quem responde é ele. De um atestado falso é crime. De um atestado falso é crime. Então ele está ali, está dando o atestado. Aí as pessoas agora entregam o atestado e tem a sua falta. Mas é simples. Se questiona o atestado do servidor por um simples. Vai se apropriar do salário dele, porque eu lhe aplico 10, 15, 8, 7 faltas. Depois fica a pessoa pedindo requerimento, eu não lhe dou, e aí deixa ele receber com 7, 8 anos na justiça. Aí o meu clamor é esse: no dia que for ao Ministério Público, no dia que eu tiver a oportunidade de conversar com o Ministério Público, e no dia que eu tiver a oportunidade de conversar com o Judiciário, com o juiz, justamente o da Fazenda Pública, que é geralmente civil, né, que é quem atende a esses casos, no caso é do Dr. Paulo, a minha intenção é justamente levar todos esses relatos e levar diversos servidores com atestados que foram entregues, não foram encaminhados e com as suas faltas. Porque muitas vezes o mal que a justiça... O secretário tem o poder de rejeitar atestado? Não tem, mas faz. Por exemplo, eu estava hoje da Secretaria de Educação mesmo. Recebi hoje uma coitada de uma senhora, teve lá no sindicato, que ela entregou o atestado e foi chamada, só não está com a prova ali cabal, mas teve um tratamento indevido, né? Teve um tratamento indevido e ainda disse que o atestado dela é um atestado falso. Que é isso, gente? O atestado foi dado por um médico que trabalha na junta municipal. Eu até falei na época da campanha política, a minha esposa foi lá, procurou o atestado médico, o posto médico que entregou na época o atestado e ela recebeu as faltas, mas quem entregou foi o médico que estava na junta médica em 2022. Ou seja, então, pelo amor de Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Só por perseguir, só por fazer a malvadeza. Então, se o servidor está dando atestado demais, então senta, veja a junta médica, vamos orientar o servidor a procurar o procedimento correto. Se é para ir para o INSS, se é para ir para onde for, né? Vamos cumprir com o que é legal para que o servidor ele não tenha que ficar prejudicado por arbitrariedade. Eu acho desumano demais, porque eu fico pensando, esse cidadão ou essa cidadã, no dia que ela voltar para a sua função pública, que tiver, Deus que me livre que tenha, mas um filho doente, uma mãe, um esposo, alguém, ou ela própria, se ela der um atestado, será que ela ficará feliz com 10 dias de desconto? Sendo atestado negado de cara como se faz? Então, pelo amor de Deus, respeite o servidor. Então, vamos colocar essa junta médica para funcionar. Quando o servidor entregar, entregue. Eu cansei de orientar várias pessoas, inclusive esses dias, com requerimento para que se encaminhasse para a junta médica. Pergunto qual deles tiveram resposta. Nenhum tem. Sabe por quê? Porque não quer encaminhar, porque quer ignorar o atestado e colocar falta. É isso que mais tem se feito. Mas a gente vai buscar. Nós não deixaremos de comunicar todos esses relatos ao Ministério Público, porque talvez as coisas não aconteçam porque não estavam sendo informadas e talvez não queriam não me conceder a licença justamente com medo das minhas palavras e das minhas ações. Muito bem, vamos falar de din-din, né? O trabalhador gosta de dinheiro, né? Quem é que não gosta, né? Precisa. Trabalhador precisa, né? Salário de 2018 tem uma parte aí que nunca recebeu isso, salário. Se fala, se promete. Acordo feito com a Câmara de Vereadores, mas até agora nada. Aquele acordo com a Câmara de Vereadores é algo que também causa certa indignação, porque assim, muitos servidores, eles passaram, Maria, no outro dia, no mesmo instante, já era muita gente, Gilmar, é dia 10 mesmo, então até dia 10, posso fazer o compromisso para até dia 10? Eu digo, olha gente, me desculpe, mas eu sou daquele que só acredito quando vejo acontecer. Quando você vê o dinheiro na sua conta, você acredita que você vai receber. Mas assim, um acordo tornado público, sentar, pedir para que a gente participasse. A gente participou ali por iniciativa, até ali pedindo mesmo até os vereadores da oposição para que votassem a favor da suplementação, já que se teria a promessa de cumprir pelo servidor. Então, a gente fez esse pedido mesmo. Votem para que a gente tenha essa vantagem, ajude. Então, já que eles dizem que tem intenção, então sentam cavalheiros e damas. Dizem aqui tem palavra, quem está no prefeito não precisa sentar aqui não. Aqui a gente é responsável por tudo, quem está dizendo. Aqui a gente paga, ou seja, depois pergunte quantas vezes foi pedido a gente, venha, apareça aqui para a gente negociar pelo menos um parcelamento.
Então o silêncio imperou, né, quase 95% do que estava no papel não se foi cumprido, e o salário de 2018, que esse é o pior de todos para a gente, porque eu até fiquei na expectativa que aquele acordo, pelo menos, pudesse acabar com essa questão do salário de 2018, mas infelizmente não se querem cumprir. Eu digo sempre que ninguém trabalha para CPF de prefeito, a gente trabalha para CNPJ da prefeitura. Então, quando o servidor trabalhou, não importa quem deixou ou quem ia pagar, o servidor tem o direito por ele de receber, né? Mas graças a Deus, muito desses processos nós já fizemos levantamentos, já se manifestamos naquele que pedia manifestação, eles já estão quase todos conclusos para julgamento. Infelizmente tiveram alguns que eu não sei dizer por qual motivo, mas o sindicato também errou quando ele não fez o processo de alguns desses ainda, acreditando que fosse receber por acordo, mas eu sou aquele que, quando eu vejo a boa vontade, eu posso até ser levado, mas quando não, eu gosto de papel. É tanto que eu não gosto de conversar com boca. Eu não preciso sentar com ninguém para conversar de boca, porque eu acho que entidade, eu sou sindicato, o outro é secretaria, eu sou entidade, o outro é município. Se eu entrego um ofício, devo receber a resposta por um outro ofício, até porque tudo que for por ali que for requisitado, né? Valer como documento. E como documento, né? Então, o que eu peço, você não me dá, me negue, pode me negar. Agora me negue com documento. Agora nem impera o silêncio, nem vai de boca, porque muitas vezes o que quer ser feito de boca é porque não quer que fique ali aquela prova, né? Então, mas é outra malvadeza, porque eu digo que se pagasse por cento de custo, poderia pensar, paga esse mês a guarda, no outro mês paga os técnicos de enfermagem, no outro mês paga os enfermeiros, no outro mês paga o médico, no outro mês eu pago ali o pessoal que ficou de estrutura. A estrutura são 4 ou 5 servidores, meu Deus do céu. Então são tão poucos que não tem porquê, né? Os motoristas, pagam um grupo de motorista. Se fosse fazendo assim, já teria sido quitado. E se é da boa vontade, sentem, conversem, então coloquem, apliquem um plano. Agora, esperar que judicialmente se pague com 8 ou 10 anos é malvadeza com o servidor. Mas está lá. A gente não vai deixar, vai colocar, até porque vai continuar, e um dia esse servidor vai receber. E quando receber, vai receber com correção. Muito bem, agora vamos falar também outra coisa que é do servidor, reajuste dos salários. Como é que está a situação? Já se conversa alguma coisa nesse sentido? Olha, aí eu sempre tenho um costume, quando eu dizer a você que eu não se converso muito por boca, né? Eu até coloco em publicações do sindicato para a gente essa cobrança, mas quando chegou depois do dia, entre 10 e dia 15, eu já oficializei o município, porque os docentes, né, teriam direito a receber a partir de 1º de janeiro, e os não docentes também. Então fui lá, fiz o ofício, usei a legislação que tá no município, porque eu entendo que ele é algo para ser cumprido. O prefeito só precisa agir de ofício, não precisa nem cobrança. Quando você tem a boa vontade, necessariamente não se cobra. Observe que você, geralmente, quando a gente tem a boa vontade, até como pessoa física normal, você compra fiado no mercado, é obrigado que o dono do mercado lhe cobre? Não é obrigado. Você chega lá, você sabe que comprou, ali você vai ter que pagar. Se está lá na lei que vai ser um direito dos servidores, o prefeito só precisa chegar lá e agir de fato, de ofício, só chegar lá e publicar quando necessário, quando não é só pagar, porque a publicação muitas vezes serve para aquilo que não existe, mas a lei lá já existe. E diz o período que vai ser atualizado, e diz o cálculo que vai ser atualizado. Então, a partir agora mesmo de 1º de fevereiro, todos os outros servidores do município também terão direito ao reajuste, né, calculado pelo INPC, né, tá lá na lei 515, ele é no valor de 5,93, né, então tá lá, tá de ofício, não precisa, mas vou oficializar até a sexta-feira, vou lá levar o ofício, né, levo a lei, mas uma lei que todo mundo já conhece, nem era necessária essa lei, não era só chegar lá e cumprir. Mas a gente vai estar cobrando. Mas assim, eu lembro no histórico que eles ficaram 2019, 2020, 2021, acho que uns até 2018 também, né? 2018, 19, 20, 21. 21 teve o período pandêmico, né? Que não teve aqueles reajustes, né? Mas teve 2022, vieram receber em 2022. Mas até lá ficou um prejuízo enorme. E ali eu acho que o sindicato no período não fez por mandato de segurança. Eu não vou esperar. Não lhe minto, quando você vê um histórico não tão promissor, então eu espero 1 ou 2 meses. Não cumpriu, vamos lá. Então vamos à justiça, porque eu acho que quando uma lei é descumprida, né, então ali tinha um direito líquido e certo do servidor, um mandato de segurança está aí para reparar. É uma pena que essas coisas tenham que se acontecer no tribunal, para que um juiz tenha que atuar como se fosse um prefeito, porque quando as pessoas elegem para que se cumpram as leis. Ou vai dizer que uma pessoa vai eleger uma pessoa que queira descumprir a lei.
Né? Não existe isso, né? Pelo contrário, as pessoas que assinam funções públicas, elas estão ali para mostrar e ser exemplo às pessoas, aos cidadãos e às cidadãs. Bom, agora com relação aos agentes comunitários, né, recentemente foram reconhecidos, como é que está essa situação com o município? Olha, os agentes comunitários eles também entram nessa conta de também aqui está citado por conta de que eles também deveriam ter salários reajustados, né? Tem a Lei 517, mas agora foi alterado, tem uma emenda constitucional, né, que garante a eles o piso de 2 salários mínimos, a gente também dever de cobrar desse pessoal justamente esse reajuste, né? Mas eu vou voltar até um pouquinho do reajuste, que eu ainda acabei não citando, os profissionais não docentes, porque eles têm direito a esse reajuste, né, também, que o reajuste deles, inclusive, é pelo salário mínimo. Está lá na lei. A menor tabela é a de um salário mínimo. É aquele profissional que não tem ensino médio e que ele até então não tinha tido a transferência da sua classe, da A para a B, né? Então ele começa com o salário mínimo. Então atualizou o salário mínimo, aquela tabela inicial tem que ser alterada. Então já se vinha fazendo pelo NPC um equívoco, porque eu até mostrei em ofício, né? E já estou preparando para os não docentes essa ação, que é essa ação para esse reajuste e para a progressão por classe, né, porque equiparado deve se adequar ao nível e à classe, né, e aí não acontece, porque eu não entendo como é que o município ele tem a consciência que o último concurso foi em 2012. Então foi criada a lei em 2017 para dizer que todo servidor que tivesse 5 anos ali para os não docentes, ele deveria mudar da classe A para a classe B. Mas 2 anos de prejuízo do servidor, ainda tem que se pedir para ter cautela, ainda tem que se pedir para ter diálogo. Que diálogo é esse? Como é que pode, eu lhe dando 2 anos de prejuízo, eu abarco o que é de servidor, porque eu estou retirando. Na linguagem popular, eu estou retirando de cada servidor daquele que está ali cuidando de criança, limpando uma escola, auxiliando um professor, né, zelando ali pela limpeza, pela organização do espaço, eu estou lhe tirando uma quantia mensal. E isso é justo? Não pode ser justo de forma nenhuma. Né? A mesma coisa a Lei 419, que foi citada aqui na última entrevista da Secretaria da Educação, da 419/2011, que é a lei da carreira dos não docentes, quando diz, eu já pago acima do piso. Não importa. Piso, já disse, eu nunca vi dizer que o piso seja teto. Na sua casa o piso é teto? Não. Piso é piso. Piso é onde a gente começa, é lá do chão. É o mínimo. Então é ele que está para ser ajustado. Porque se não existisse planos de carreiras, quando foi criado, na verdade, a lei do piso ela dizia que o município seria responsável por construir o seu plano de carreira. E o plano de carreira é justamente aquele que vai para valorizar a tua carreira individual. Né? Nem todo mundo é obrigado a ser pós-graduado, nem todo mundo é obrigado a ter mestrado ou doutorado, mas aquele que tiver vai ser beneficiado. Entendeu? Então, assim, o que está lá muitas vezes no vencimento base, no salário base, não é o piso. O piso é a menor das tabelas de cada nível lá. O piso é o valor que está lá definido por lei. Nesse caso do MEC, de R$ 4.420,54. Aquele é o valor inicial. O restante que tem lá, vencimentos e benefícios, ali não conta. Não, ali não. Ali é da sua carreira. Foi o município que criou e disse, a partir disso, quem construir isso, eu vou pagar, eu vou bonificar, eu vou, na verdade, premiar por tua carreira profissional. O servidor que tem tantos anos passa a tal classe. O servidor que fez tais cursos, né, de graduação e formações acima, terá essas vantagens. Então, são coisas diferentes, né? E a gente tem vários exemplos de mandado de segurança também em relação à questão do piso. Há essa discussão, mas a gente vê várias sentenças, inclusive de tribunais já acima, né, de juizados, já dizendo claramente, principalmente quando um plano é assegurado como o nosso, que graças a Deus, na próxima legislação, ela já diz claramente na lei do município, né, como deve acontecer esse reajuste, e ele deve ser anual. Então, não tem o que se discutir. A questão agora é só ter a boa vontade de pagar. Difícil acesso e auxílio transporte. Qual a diferença disso aí? Difícil acesso, porque assim, difícil acesso seria para todo aquele servidor na educação ali, que ele se desloca da sua casa para a zona rural. Porque quando a gente foi fazer o plano, né, quem participou da comissão ali compreende, sabe muito bem qual era essa finalidade, porque é o seguinte, nem todo mundo quer ir trabalhar na zona rural. Você vai deixar de trabalhar a 100 metros da sua casa para trabalhar a 20 quilômetros? Não, às vezes jamais. Então, o que é que foi feito? Foi feito um dispositivo na lei para beneficiar aquele que aceitasse
ir para a zona rural, né? E aí pagar, a depender da localidade, 5%, 8%, 10% do seu salário base mantido em apenas 20 horas. Mesmo que você tenha 40, apenas em 20. Mas aí o que é que acontece? O município, o ano passado, simplesmente, por arbitrariedade, deixou de pagar. Nem fez a portaria, porque a portaria é só copiada do ano anterior, né? Que eu não sei nem por que a gente pensou que a gente deve reformular, porque a portaria já pode ficar fixa, não precisa ser anual, não entendo, porque talvez anual se pensasse até em melhorar. Agora, negar, não publicar e não pagar é uma vergonha. E o auxílio transporte, esse é pior ainda, porque o auxílio transporte são aqueles servidores que acabam tendo que se deslocar da sua casa para o seu trabalho, justamente onde não tem linha de transporte escolar, se coloca porque onde tem, o professor vai. Né? Onde tem, o professor tem que ir. Mas onde não tem, o professor às vezes vai se deslocar e se desloca com o seu veículo, né? Com o seu automóvel, com a sua motocicleta. Né? Então ali tem um prejuízo, porque quem anda por estradas vicinais sabe que se desgasta do seu carro. Tem o combustível, tem manutenção de peças, mas aí só seria um auxílio para, vamos dizer, combustível, algo do tipo, né? Então, um valor mínimo, mas o município faz questão, ou seja, e há do servidor que não vá. Se seu carro quebrar no dia e você não for dar aula, você fica com a falta. Aí eu fico pensando até onde vai o pensamento de perseguir e a malvadeza com o ser humano. Porque uma pessoa que vai o ano inteiro trabalhar com seu veículo e se ele quebrar alguma coisa, ele ainda tem que ser penalizado. Então, eu acho que são coisas que não precisam acontecer. Né? Nós estamos lidando com a questão pública, né? Mas a coisa precisa ser profissional. A pessoa tem que esquecer os laços políticos, a gente não pode se regar por isso, porque, por exemplo, eu estive ali, né? Passei por um período agora eleitoral, mas todo associado para mim tem o mesmo direito. Se chegar lá, eu tenho que atender com a mesma qualidade, até porque as pessoas têm que ter o direito de escolher. Nós vivemos na democracia. Se a pessoa queria votar no outro projeto, vota. Queria votar no meu, votou. Mas eu ganhei, eu represento os dois projetos agora. E agora eu tenho que me guiar a favor de todo e qualquer sindicalizado. Assim deve ser a coisa pública. Não se deve olhar de cara para esse ou para aquele. Né? Se passou a ter direito, haja. Até porque eu tenho certeza que o servidor que vai dar uma aula, um professor que vai dar uma aula, que bota teu carro, bota teu combustível, eu pergunto qual é a autoestima dessa pessoa na hora de trabalhar, quando ele deveria estar recebendo pelo difícil acesso e pelo auxílio de transporte e ele não recebe. Bom, você falou agora há pouco da questão de transferências. Existem muitas transferências. Como é que está esse pessoal? Algumas professoras mandaram até, acho que na sexta-feira, questão de que não estavam locados, estão começando as aulas, não estavam em lugar nenhum, não tinham recebido. Moreno, se você quer compreender o que é transferência sem motivação, basta entender. Pegue um servidor e bata palma aí no YouTube aqui na minha entrevista. Se ele gostou, ele vai aplaudir. Amanhã você pergunta a retaliação que ele vai receber. É para você ver, é como se fosse instalar um estado de tirania, ditadura, que agora as pessoas não podem lutar pelo seu, não podem elogiar isso aqui, as pessoas têm medo de publicar, curtir e comentar uma publicação do teu sindicato. Por aí você imagine. Então, tudo que se fala, né, qualquer coisa que você vá de encontro, você recebe como penalidade uma transferência. Por que essa transferência? Muitas vezes com a intenção de calar. Né? Ou tudo bem, eu entendo que às vezes queira ajeitar um ou outro, tudo bem. Mas ali existe, na lei, existe alguns trâmites que devem ser cumpridos na hora da transferência. Né? E o que eu peço é que então faça. Tem servidores que inclusive já ganharam o retorno da transferência, por ali colocar, por achar que é indevida. Tem servidores que já pensam inclusive em denunciar por assédio moral por conta de tantas transferências indevidas. Que talvez é isso que o servidor tenha que fazer. Servidor... atestados sendo não reconhecidos, direitos que estão sendo negados, transferências indevidas. O caminho vamos começar a processar por assédio moral todas essas pessoas que estão praticando, porque o servidor também é assegurado, ele não pode sofrer essa pressão psicológica, ele não pode sofrer essa perseguição, né? Então ele deve processar, porque quando começa a chegar a conta na pessoa que pratica esses atos errôneos, tenho certeza que quando ela botar a cabeça no travesseiro, ela vai saber que está respondendo por coisa que ela não deveria ter feito. Mas assim, são diversas as transferências. A questão da lotação, né, até hoje está aí, né? Muitos servidores na educação mesmo não sabem onde vão parar. Estão aí sem saber, lá cá,
vai ali, vem tem aqui. Tanto professor, para professor estar uma altura dessa sem ser locado, como é que é a situação? Deixa eu perguntar. A minha contratação existe. A minha pergunta para você é o seguinte: tem tanto professor aí que está sem saber até onde vai, mas a gente já tem 250 mil de comissionados e contratados pagos no mês de janeiro, sem a aula nem ter começado. Já tem 250 mil de contratos e comissionados, sem nem as aulas iniciar. E durante o ano anterior nem se calcula. No mês de novembro mesmo, o município pagou mais de 2,5 milhões de contratos e comissionados. Aí, ou seja, então tem para ajeitar o contratado, mas não tem a vaga para o concursado. Tá cansado aí, vários professores aí que requer 40 horas, pede o direito de 40 horas, está lá na lei dizendo que primeiro se contrata, primeiro você amplia para depois contratar, mas aí é o seguinte, agora virou moda. Está lá o professor que tem o direito naquela escola, tira você e coloca um contratado no lugar. Oh, meu Deus do céu. Eu não entendo isso. Eu acho que as pessoas não entendem que amanhã vai precisar voltar à posição que estava antigamente. Então, é para repudiar, independente de qualquer que seja a gestão. A gente que, até nós mesmos, educadores, não é para aceitar esse tipo de coisa, porque é uma coisa absurda. E a questão da contratação, né, além de não respeitar muitas vezes com contratação a lotação, que é de direito do servidor, vem agora a questão do benefício. Porque assim, nós não temos que nos preocupar com a contratação quando ela é dentro dos trâmites normais. Por exemplo, se eu pago tudo que é do servidor, eu paguei tudo que é do servidor. Eu tenho problema com contratação? Não, porque eu dei o que é direito. Agora, se eu contrato exatamente, tirando do que é do servidor, aí você também está mexendo com o sindicato. Porque pode ter certeza que eu não perdoarei. Eu assim, se pagar tudo que é do servidor, pode contratar gente até para ficar em cima de folha de pau, batendo palma para quando eles quiserem passar. Não é feito de pão e de circo, que às vezes costumam fazer, pode contratar. Agora, antes, paga o que é do servidor. Porque se não for, eu tanto vou provocar a Câmara para denunciar, como a gente também vai estar denunciando. Se for para tirar direito do servidor, a gente não permite. A gente sabe que tem necessidade, é claro que existe necessidade. Vai existir contratos e comissionados em toda a gestão. Agora, primeiro, pague o que é do servidor e aí depois você pode arrochar. Contrato como você quiser. Né? Que aí o seu problema é com a Câmara Municipal, é com a Justiça, é com o TCM, quem for. Mas até quando doer no bolso do servidor, o sindicato não pode pensar em se calar, jamais. Bom, Gilmar, eu agradeço a você pela participação aqui no programa. Se tiver mais alguma coisa para pontuar. E eu aproveitarei, inicialmente, agradecendo, né, a vocês por o espaço, desejar um abraço enorme aqui a todos os servidores públicos municipais, deixar aos amigos também, aos familiares, a minha esposa e a meu filho, né, aos meus irmãos, minha mãe, né, a todos aqueles que têm carinho por mim, aos que não têm também, que acordem e pensem que o que a gente faz hoje, amanhã, existe a lei do retorno, né? Mas assim, pense no servidor. O servidor é o servidor público quem oferece a qualidade da gestão. Quando você vai no hospital, tem um atendente, tem um auxiliar de enfermagem, tem um enfermeiro, tem um médico, né? Quando você passa na rua, a rua está limpa, foi um gari que limpou, né? A obra que está ali foi porque foi transportada por um motorista, a areia, o barro, o meio-fio, quem coloca ali o meio-fio, quem constrói, levanta uma parede, é um servente, é um pedreiro, né? Quando alguém está doente, quem conduz é um motorista. Então essas pessoas precisam estar felizes com o seu direito ali, que ele seja dado, né? Na verdade, que ele seja cumprido. Direito é para ser cumprido. Não existe em nenhuma lei a questão da discricionalidade para isso. Dou quando eu quero e como eu quiser. Não. A lei está lá para ser cumprida. Então, se é direito do servidor, o pague. Até porque, por exemplo, se o município ano passado dizer que não tem dinheiro, como não tem dinheiro? Se o município ano passado fez uma execução do orçamento de 114 milhões. Hoje em dia a gente olha, ele já vai para quase 160 milhões. Ou seja, da mesma forma que aumenta os valores para os servidores, é claro que vai ter um aumento também em recursos para o município. Entendeu? Então o que precisa é de planejamento e execução. E eu digo sempre que a boa vontade, né, tem que ter vontade de fazer acontecer. Se tiver vontade e organização, a coisa acontece. Se não tiver, infelizmente, a nossa luta vai ter que ser grande. Aí eu convido todos aqueles servidores para que a gente possa enganjar. Até porque o que é direito seu é direito para toda uma vida. Gilmar, muito obrigado, boa sorte. Em outras oportunidades estaremos aqui, né, como nos colocamos sempre para que a parte que achar que se sentiu de alguma forma ofendida, né, possa utilizar também o espaço. Mas agradeço, boa sorte aí para Gilmar, que o sindicato possa continuar na defesa firme aí dos servidores públicos.